Rádio Central. Rádio Central. Anuncie na Rádio Central 37721753, 37721753 ou radiocentralam.com.br. Anuncie. Rádio Central. Agora no Palavra de Honra, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com o professor Anderson Wilson Simone, que vai nos apresentar essas novas regras relativas à renovação da carta de motorista e também dos licenciamentos, muitos que estão atrasados até em virtude da pandemia. Caríssimo professor Anderson Wilson Simone, como vai? Ô, doutor Thanos, eu, graças a Deus, tudo bem, na quarentena aqui e caminhando aí com a parte de trânsito aí, na medida do possível. É verdade, eu tenho muito prazer em entrevistar o professor Anderson Wilson Simeone, porque nós já lecionamos juntos em várias instituições, atualmente lecionamos na Faculdade de Jaguariúna, o professor esteve conosco em Valinhos, apesar de eu reconhecer que o seu currículo hoje é muito extenso, o senhor que tem muitas premiações, inclusive na área da administração, entre outras áreas às quais se dedica, né? Falar um pouquinho da sua atividade profissional hoje. Qual é a sua atividade principal dentro das consultorias que faz? Atualmente, doutor Thanos, eu trabalho com assessoria na área de trânsito, planejamento financeiro e tributário, né, e gestão. E além de lecionar também a disciplina de legislação de trânsito, né, e lecionar as disciplinas de finanças e planejamento tributário em algumas faculdades aqui da região de Campinas. Antes de abordarmos a questão mais burocrática, como é que eu renovo minha carta, como é que eu renovo o licenciamento do meu carro, vamos falar um pouquinho de educação no trânsito, né? O brasileiro, antes da pandemia, não era dos motoristas mais educados que nós poderíamos imaginar, né? Faltava muita educação no dia a dia do trânsito. Isso é fato? É verdade essa imagem? Olha, esse ponto que o doutor está relacionando, ele é importante. A gente observa, né, do ponto de vista de educação e de segurança no trânsito, aqui na nossa região e no Brasil, a gente vê que o que o senhor afirmou aí procede, né? A gente vê muitas pessoas sem paciência, né, não tem muita tolerância. A gente vê algumas pessoas que não prezam pela cortesia, né? Ceder a passagem para um pedestre quando ele está em cima da faixa, ele quer atravessar, né? Muita gente estressada, com a correria do seu dia a dia e a falta de atenção também, né? Mas isso tudo agora diminui em termos de paralisação de trânsito, né? Evidentemente, mas é um tempo para a gente repensar esse comportamento errático, não? Sim, a gente tem que analisar, fazer uma reflexão a respeito, né, desse tema de segurança e educação no trânsito. Primeiro ponto que a gente vê que o trânsito diminuiu bastante, né? O que a gente pode observar que tem uma circulação um pouco maior aqui, com o pessoal das motos, né? As entregas. E a gente observa que para esse tipo de condutor, por incrível que pareça, né, aumentou um pouquinho o número de acidentes, né? Em contrapartida, se eu olhar em linhas gerais aqui no nosso estado de São Paulo, a gente observa que o fenômeno trânsito, em questão de acidentes, ele teve uma diminuição no pacote total de 30%. Mas para os motoristas, não é motorista, como é que é, de motocicleta, para esses condutores de moto, na verdade, aumentou o índice, é isso? Teve um pequeno aumento, né? Porque as pessoas estão dentro de casa e têm solicitado muitas entregas, né? E a gente vê que isso teve um
um ligeiro aumento, né, para esta categoria, né? Você sabe que eu imaginava que o automóvel fosse responsável pela maior parte dos acidentes com motocicleta, e isso então parece que não se confirma nessa pandemia, não é? Ele ainda é um pouco recente para a gente afirmar isso que o doutor está colocando, porque ainda a gente está vivendo a pandemia, mas causa esta sensação, tá? Se a gente olhar em linhas gerais, né, as informações do InfoSiga, que é um sistema aqui do estado de São Paulo, que é uma excelente fonte de pesquisa para o trânsito, a gente observa que, por enquanto, né, o pessoal de motocicleta é onde eles têm o maior número de acidentes, né? Que coisa E incrível. depois vem o automóvel, né, o carro que a gente dirige, e, por consequência, a gente vê o pedestre. Sim, olha só. E tudo isso hoje acaba desembocando em hospitais, o que não é nada recomendável em função do coronavírus, da Covid-19, né? É melhor as pessoas tomarem muito cuidado, principalmente no trânsito, né? Porque um acidente hoje, além de poder ser fatal, pode conduzir as pessoas a hospitais inflados pela Covid, né? É um problema, não, professor? Olha, doutor Thanos, eu, Anderson, né, a gente é de Vinhedo aqui, a gente observa, né, Vinhedo, Valinhos, Campinas, a gente vê que a questão hospitalar, os leitos estão inflados mesmo, né? Então, como o senhor afirmou, o senhor tem razão, é bom evitar ter um comportamento mais seguro no trânsito e tomar cuidado, porque se você for para lá tentar usar o hospital, como o senhor afirmou aí, né? Além de correr algum tipo de risco de algumas pessoas que talvez já estejam ali na aglomeração, não é bom. É bom ter um pouco mais de segurança e pensar mais aí e fazer uma reflexão. O Poupa Tempo acho que continua fechado, não sei se já abriram nessa liberalização, mas eu gostaria da sua visão geral sobre a questão da documentação dos automóveis. Bom, doutor Thanos, respondendo a sua colocação sobre os serviços do Detran, de licenciamento de veículo, né? Devido à pandemia que a gente está vivendo, né? A pessoa, o cidadão hoje, ele pode utilizar no site do Detran pela internet, fazer o licenciamento do seu veículo, pode usar o próprio banco que ele tem conta corrente, né? Sim. E o que acontece hoje? Depois que você faz isso, você vai imprimir o seu documento do veículo na sua casa, na sua impressora, e ele tem um QR Code. Então, aquela cártula de papel moeda que o cidadão está acostumado de ter, Sei. ela atualmente não vai ser mais utilizada, né? Então, você imprime isso, você pode baixar até um aplicativo no seu celular também, e você carrega impresso aí esse papel que você imprimiu na sua casa. Então, pera um pouquinho, vamos voltar lá. Eu entro no site do Detran, é isso? Como é que eu devo proceder? Qual é o site? Para você fazer o licenciamento do seu veículo, você pode usar o site do seu banco que você tem conta corrente. Tá. E depois você entra no detran.sp.gov.br, você tem que fazer o seu cadastramento lá, né? E você vai ter a liberação desse documento que você imprime na sua casa com um QR Code, é uma folha A4. Então vamos lá, eu já pagava, eu me lembro, o documento e o próprio IPVA no caixa eletrônico, e isso pode ser feito no site do banco. Então primeiro você paga o que tem que pagar ali, depois com isso você vai para o site do Detran, é isso? Detran.gov, como é que é mesmo? Detran.sp.gov.br, né? Detran.sp.gov.br. Daí entro lá e lá nós vamos fazer um cadastramento, é isso? Se a pessoa já for cadastrada, é só fazer o acesso com o seu login e senha, né? Sim. Então, assim, você também pode fazer o licenciamento do seu veículo pelo caixa eletrônico, como o senhor disse, né? Sim. Isso não mudou também, mas devido à pandemia, né, seria bom você usar o seu celular, o seu computador e faz na sua casa. Claro,
Claro. E você imprime esse documento do próprio Detran, que é um QR Code, né? E você deixa lá junto com o documento no seu carro. Se você for parado por uma fiscalização, o próprio agente de trânsito aí, ele vai ver que você fez esse licenciamento que começou esse ano aqui nesse novo formato, né? Entendi. Quer dizer, a tendência é não usarmos mais papel para nos identificar, né? A tendência é usarmos essa identificação eletrônica daqui para frente. Isso mesmo. Tanto é que você pode baixar o aplicativo do Detran no seu celular aí, você vai ter esse QR Code, essas informações lá também, né? Você gera esse documento lá. Entendi. Até aproveitando, né? Agradecer ao Amauri pela oportunidade, o senhor de estar aqui. E ele, inclusive, ele esclareceu essa dúvida para ele. Sim. Ele ia fazer o licenciamento dele. Sim. Agora, com relação ao licenciamento, isso continua tendo a possibilidade de ser feito também por... eu sei que isso é meio ultrapassado, mas talvez não seja para muita gente. Meu caso não é, com certeza. Com despachantes, com pessoas especializadas, ou é feito de tal sorte para que o próprio usuário do computador faça sem grandes problemas? Você pode usar essa forma tradicional, sim, usar o despachante, sim, usar a autoescola, isso permanece, eles vão ajudar você, eles também têm o seu trabalho, né? E às vezes tem o dia a dia da pessoa aí, e ela prefere terceirizar isso, né? E são profissionais de grande valia no mercado, né? Eles ajudam muito, eles colaboram também, né? É um pessoal muito importante no dia a dia. O que eles atuam continua ainda, só que também essa parte digital também está chegando e chegou para eles, né? Sem dúvida alguma, e não tem mais saída, né? Eu acho que a tendência é evitar, são certos procedimentos que já estão incorporados à vida da gente, não, professor? Sim, isso eu sempre digo aos nossos alunos, né? É um caminho que ele não tem volta mais, né? A era digital aí, ela chegou de tal maneira e muito forte. E devido à pandemia do novo coronavírus, isso foi intensificado mais fortemente ainda, né? Sem dúvida alguma. E com relação à cartas vencidas, é o mesmo procedimento? Olha, o Detran, ele deixa também essa possibilidade ali, né, de fazer isso, né? De usar, fazer pelas redes de internet. Você também pode usar os canais que o senhor também mencionou, dos despachantes de autoescola. E devido à pandemia aí, né, foi editado um regramento aí para não prejudicar as pessoas que estavam com a carta vencida, pois o Detran estava fechado, né? Então estenderam mais o prazo, também liberaram por enquanto aqui para que a pessoa possa utilizar também a parte virtual para fazer a solicitação, né? Só que assim, doutor, vai renovar a carteira, tem que fazer o exame médico, né? Sim. E algumas pessoas têm que fazer o exame psicotécnico. Então tem que lembrar que, embora é virtual, mas essas duas etapas aí, ele tem que ter esses atendimentos médicos, né? Mas já existe um atendimento virtual para isso também ou não? Tem que ser presencial? Então, ainda a pessoa vai ter que buscar a sua consulta com o médico, né? Porque o senhor deve lembrar aí, o senhor deve renovar a sua carta, nós temos que fazer o exame de vista, né? Isso. É muito importante. Então, ele vai ter que seguir todo o regramento aí que é vigente para fazer a sua consulta lá com o médico, o psicólogo, né? Eu costumava renovar a minha no Poupa Tempo. O Poupa Tempo parece que continua fechado, não sei se abriu com a liberalização. Ainda isso está caminhando, né? Campinas, por exemplo, a gente está vendo aí que por enquanto algumas coisas estão fechadas, né? Então, por isso que nesse momento a pessoa está dependente virtualmente, né? Agora, você deu aquela informação, achei muito importante, com relação à eventual apreensão do veículo por falta da atualização do documento. Isso não vai acontecer por hora, é isso?
Referente à CNH, né, que é o que eu mencionei anteriormente, que o senhor perguntou de renovar, Sim. a CNH ainda teve essa publicação dessa norma, né? Então, devido a essa dificuldade aí de o cara conseguir renovar, então ainda tem essa tolerância da lei. Referente ao documento do veículo, fazer a renovação, né? Sim. Se a gente voltar lá nos primórdios, o tal do DUT, né? Que hoje ele chama CRLV, ele está liberado aqui no nosso estado de São Paulo para que se faça pela internet. Você imprime na sua casa e carrega uma cópia com você para você evitar problemas com fiscalização. Então, uma coisa é a carta de habilitação, essa aí há tolerância caso haja o atraso, e a outra já não podemos afirmar isso, né? Com relação ao veículo, ele deve estar com o licenciamento em dia. Procede? Procede, é isso mesmo. Tá, então, estou conversando com o professor Anderson Wilson Simone. Vamos fazer o seguinte, você dá novamente o site do Detran para que as pessoas possam aí fixar, anotar, às vezes elas começam a prestar atenção na nossa entrevista no meio. Então, vamos repetir. detran.sp.gov.br. Lá tem uma enormidade de serviços que eles disponibilizam. Perfeito. Agora, outros documentos que envolvam... Outros documentos não, a pergunta é relacionada a multas. Está havendo parcelamento de multas? Já podemos usar cartão de crédito para pagar as multas dos veículos, não? Olha, doutor, o que a gente tem atualmente, né, o que acontece, né? Você tem que buscar um profissional, como o senhor mencionou anteriormente. Você vai buscar lá um despachante, uma autoescola, que aí eles conseguem ajudar a pessoa com esse parcelamento, né? Com cartões, como o senhor disse aí, né? E, por exemplo, eu vou mencionar quando eu renovei a minha carteira de motorista, né? Sim. Eu consegui ir presencialmente no órgão de trânsito, eu tive que passar o cartão de débito, mas o pagamento ele é integral, Sim. né? Então, vou renovar minha carteira aí, é débito e não tem a parcela, né? Você tem que pagar aquela taxa lá direta. Agora, você usar o profissional aqui, que também é bem conhecedor do despachante autoescola, ele vai te ajudar com isso daí dentro do pacote de serviços que ele oferece lá. Eu me lembro há muitos anos atrás, quero até mandar um abraço para o Wilson Simone, que é seu pai, né? E também Sim. Nosso ouvinte, para minha alegria, para minha felicidade. Seu pai foi proprietário de autoescola há muitos anos. E hoje, você não continuou nessa tradição? Você não tem uma atividade voltada para isso? Eu sei que você é um grande acadêmico, e consultor na área da administração também. Agora, na prática, você não mantém ainda a tradição da autoescola, das atividades que seu pai plantou lá no passado? Então, o meu pai, ele aposentou-se, né? Nós vendemos a empresa que era em Campinas. E eu atualmente leciono a matéria legislação de trânsito lá na cidade de Louveira, né? Ah, que bom! Então a gente trabalha com isso. E também, doutor, a gente atua aí com recurso de multa de trânsito e de suspensão de carta. Então eu continuo na área lecionando e atuando dessa maneira, né? Porque precisa desse conhecimento para poder entender todo o sistema, né? Porque o leigo, normalmente, ele ou paga ou não paga, não sabe quais são os seus direitos dentro da legislação que se apresenta. E você tem um contato para os nossos ouvintes, caríssimo? Tenho. Se alguém quiser falar por WhatsApp comigo, é o 19997632750. E também pode me procurar nas redes sociais, como por exemplo o Facebook, né, que é Anderson Wilson Simone, tudo com I. É isso aí. Estou à disposição. Muito bem, você vai dar um abraço no seu pai, mas eu não quero encerrar a nossa entrevista nesse momento, não. Eu quero perguntar a você quais são as perspectivas
das grandes mudanças de trânsito, porque nós estamos vivendo hoje, eu quero agora a visão do acadêmico, nós estamos vivendo hoje a questão da pandemia, a questão da informatização e também problemas com relação a pedágios, não caiu tanto a arrecadação que a gente nem sabe como isso vai se comportar daqui para frente. Você acha que o carro vai ser a grande ferramenta para os drive-thru de tanta coisa aí, até de vacina, disso, daquilo outro? O carro não sai do cenário tão cedo, não é verdade? Qual é a sua visão? Olha, a minha opinião como acadêmico, né, eu acredito que os veículos, eles vão permanecer sim, né? As pessoas que, como o senhor mencionou, né, precisam tomar uma vacina, o tal do drive-thru aí, eu acredito que isso deva um sentimento, né? Talvez eu erre, talvez eu acerte, mas é um sentimento. Sim, claro. Eu creio que deva ser bem utilizado isso, né? Eu acredito que as pessoas vão utilizar mais esse drive-thru para tomar uma vacina, para buscar algum alimento. E eu também vejo de um outro lado, né? Às vezes esses alimentos vão vir até a gente na nossa casa aqui, vão ser entregues aqui. Então a gente observa também esse outro lado. Então eu creio que o veículo ainda ele deva permanecer sim, né? Tanto é que a gente vê os transportes por aplicativos, que a gente vê bastante utilizado aí. Então eu creio que o veículo deva permanecer sim. Num outro formato daqui para frente. Nós tivemos o privilégio de conversar com o professor Anderson Wilson Simone. Manda um abraço para o Wilson Simone, o velho, o pai. E também peço para que repita os contatos para que os ouvintes possam esclarecer suas dúvidas quanto às possibilidades de esclarecimento relativas a documentos do automóvel e inclusive da carta. Por favor, repita. Eu estou no Facebook como Anderson Wilson Simone, tudo com I, e o telefone do WhatsApp é 19997632750. E aproveito para agradecer aí, né, a rádio pela oportunidade, os senhores, Dr. Tânis e o Amauri pela indicação, e um grande abraço para todos os ouvintes aqui. Grande abraço. Você ouviu na Rádio Central Palavra de Honra, com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaúde.com.br. E Unifage. A Unifage está com inscrições abertas para o vestibular continuado. São mais de 20 cursos com excelência no ensino. Acesse o site www.fage.br.